Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de como a Link Education pode ajudar vocês a imigrar para os Estados Unidos. Não só a Link, tá? Tudo depende muito do background de vocês. Do que vocês fazem nos países onde vocês trabalham, quanto tempo de experiência e quais são as profissões referentes à vida de vocês, né? O que vocês fazem. Por quê? A Link Education ela ajuda em dois momentos muito importantes. Se você é professor de educação física ou nutricionista, ou atleta querendo emigrar para os Estados Unidos baseado na sua profissão. Se você é uma pessoa que está começando agora na vida de personal trainer e de coach nutrition, eu preciso entender o seu background antes da gente fazer qualquer tipo de movimento. Tá? E eu vou explicar para vocês isso agora, como é que funciona. Eu vou dividir minha tela com vocês, vou mostrar o site do governo americano. Tá? Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Disclaimer, meu nome é Luiz Franca, sou Business Developer Director aqui na Riemann Woodward. Sou o primeiro filtro antes dos advogados. Tá? A gente recebe treinamento e orientação dos advogados para poder passar... Alguém que está com o microfone aberto aí, fecha o microfone, por favor. Vocês estão vendo aí a tela, correto? Esse é o site do USS.gov, site onde vocês vão encontrar todas as informações sobre vistos temporários de trabalho. E aqui, para quem é atleta, a gente tem a opção do O1 e do P. Cadê? P. Aqui, ó, P1. Tá? O1 ou P1? A. Tá? Essa é uma opção para você vir como atleta para os Estados Unidos. Primeiro espaço. Obrigado. Como é que funciona esses dois vistos aqui? Tá? Você é atleta, você é professor de educação física. Vou usar um exemplo muito comum que a gente tem aqui, que é jiu-jitsu e fisiculturismo. Quer vir competir nos Estados Unidos e quer ficar treinando aqui por um período de até 3 anos. Você pode vir com qualquer um desses dois vistos. Basta você ter uma carta das competições a qual vocês vão participar e mostrar um projeto. A gente prepara essa solicitação desse visto para vocês e a gente envia para o consulado, vocês vão fazer o visto. Para brasileiros é um visto que dura por 3 anos. Você pode ficar nos Estados Unidos por um período de 3 anos, mas o visto é sempre válido somente por 3 meses no passaporte. Então, toda vez que você voltar para o Brasil, depois do prazo dos 3 meses, você tem que voltar no consulado e reemitir ele. Tá? Esse é o único diferencial entre o Brasil e o resto do mundo. Vamos agora para a parte imigratória. Você vai imigrar para os Estados Unidos hoje, você tem alguns caminhos. Tá? Os 5 principais são esses, do EB1 ao EB5. Se algum de vocês aqui é um atleta profissional, tem livro escrito, tem menção honrosa, saiu em jornal, revista, é relevante para a profissão de vocês, a gente consegue enquadrar vocês nesse cara aqui, ó, habilidade extraordinária, tá? Onde vocês têm que se enquadrar em 3 critérios de 10, se você tiver uma conquista única na vida, medalha olímpica. Por exemplo, se você tem algum jogador de basquete, futebol, foi campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mundial. Segunda opção, se você é um professor que trabalha pelo menos 3 anos na sua área. Tá? E aí, nesse caso, você precisa ter um patrocinador nos Estados Unidos, você precisa ter uma faculdade ou um centro de pesquisa querendo trazer você para cá. Tá? E, por último, acredito que deva ter algum empresário aí. Se você é um empresário, trabalha pelo menos 1 ano dos últimos 3 na empresa, na sua empresa ou em alguma empresa que tenha uma filial há pelo menos 1 ano nos Estados Unidos, você vem como transferência de executivo. Agora a gente vai para a cerejinha do bolo, onde eu acho que enquadra a grande maioria de vocês e é onde o curso da Link ajuda muito. Tá? Então, ampliando aqui. Employment Base, segunda preferência. O que seria essa segunda preferência? Segunda preferência é uma categoria de 3, tem 3 subcategorias dentro dela. Primeiro, Advanced Degree.
Se vocês têm um bacharelado e pelo menos 5 anos de experiência profissional, você já se enquadra na primeira categoria do EB2. Então, professores de educação física, nutricionistas, administradores, engenheiros, qualquer pessoa que tenha pelo menos um bacharelado e 5 anos de experiência profissional já se enquadrou aqui. Aí eu tenho que trazer você para esse cara aqui embaixo, que é o interesse nacional. Tá? Vamos dizer que vocês não têm um bacharelado, mas têm a licenciatura. Muito bem. A gente te enquadra nesse cara aqui, Exceptional Ability. E nesse aqui a gente enquadra não só professor, não só pessoas com licenciatura, mas quem tem tecnólogo, curso da Link, pelo menos 10 anos de experiência profissional. Tá? Então vamos entender. O curso da Link, ele te ajuda no primeiro, e eu vou explicar por quê, no interesse nacional, e no segundo, ele te ajuda de 2 formas. Então vamos entender aqui quais são os critérios do Exceptional Ability. Primeiro, você tem que mostrar um histórico acadêmico. Não importa qual que seja, tem que ser uma graduação, diploma, certificado ou similar conquista de universidade, faculdade, escola ou instituição de ensino relacionada à sua habilidade excepcional. Então, vamos dar um exemplo aqui baseado nessa habilidade excepcional. Atletas, técnicos, quem foi atleta de vôlei por 10 anos como profissional, atleta de basquete que jogou amador e profissional durante 10 anos, tem como comprovar esse tempo de experiência, com medalhas, com ações sociais, isso e aquilo. O curso da Link, mesmo que você não tenha nenhuma formação no Brasil, o curso da Link te habilita. Por quê? Porque é uma instituição de ensino relacionada à sua habilidade excepcional. E não só isso, ela te permite uma licença para praticar a sua profissão nos Estados Unidos. Licença ou certificação. Tá? Agora, uma coisa super importante para todos vocês entenderem. Licença ou certificação para praticar a sua profissão nos Estados Unidos não é uma autorização de emprego. Quem vai te dar a autorização de emprego é o governo americano. Tá? Aqui você tem uma licença, você está apto a exercer a sua profissão. Tá bem? Segundo critério, ter pelo menos 10 anos de experiência profissional. Perfeito? É necessário ter os 10 anos? Não necessariamente, você precisa ter 3 desses critérios aqui. Então, a gente já falou de diploma, a gente já falou de 10 anos, a gente já falou de licença ou certificado. Por exemplo, quem trabalha na área de TI tem várias certificações. Enquadra-se bem também aqui nesse critério. Tá? Evidência que comandou um salário acima da média. Isso daqui a gente evita usar. Por quê? Brasil, Turquia, Índia, o custo de câmbio, né, o rateio do câmbio está muito diferente. Então, se você pega aí um salário de 10 mil reais aí no Brasil, dividir por 5, dá $2.000, fica abaixo da média americana. Tá? Então, a gente não usa. Membro de associação profissional. Aqui, moleza também. Tá? Quem tem CREF, quem tem aquele outro de nutrição lá, o Conselho de Nutrição, OAB, não importa. Tendo um conselho que você pague anuidade, você se enquadra no membro de uma associação profissional. Se você faz parte da associação profissional de jiu-jitsu, faz profissão de vôlei, de basquete, tudo isso se enquadra porque você paga uma anuidade para eles. Tá? Reconhecimentos e conquistas referentes à sua área, pessoa física ou pessoa jurídica. O que seria isso? Você recebeu estrelinha do professor no colégio. Você se tornou uma criança já notável naquele momento. Se você tem aumento salarial, se você teve aumento salarial, se você teve Pronabore, participação de lucro, se você recebeu medalha, se você recebeu cartas de elogio, se você foi palestrante, se você teve matérias publicadas em revistas e jornais, se você teve seu trabalho de conclusão de curso publicado, isso tudo conta. Tá? Se você saiu na revista da empresa onde você trabalhou, tudo conta. E, por último, pelo menos 4 cartas de recomendação de pessoas de mesmo nível hierárquico ou superior ao seu. Tá?
Vamos agora, vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido. No final, quem tiver dúvida, por favor, eu vou abrir o microfone para vocês fazerem todas as perguntas necessárias. Eu já tenho algumas mapeadas aqui que eu vou explicar para vocês. Tá? Então, já entenderam que você tendo bacharelado em 5 anos, vocês podem vir. Vocês tendo pelo menos um curso já ajuda muito vocês a virem para os Estados Unidos, no caso da Link. Tá? E agora eu tenho que enquadrar vocês nesse cara aqui, que é o interesse nacional, com uma recusa. O que seria essa recusa, gente? Muita gente acha que para emigrar para os Estados Unidos você precisa ter um patrocinador. Tá? E, na verdade, não precisa. A segunda e a primeira preferência americana, você não precisa de um patrocinador. Por quê? Primeiro, vou começar aqui pela questão que eu estava falando. Você recusa um certificado laboral. Por que você recusa um certificado laboral? Porque você é ambos mérito substancial e importância nacional. Outra vez, a Link entrando aqui. Mérito substancial, não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos só 18% da população adulta é formada. Tá? É muito pouco. Você vai ver, quem está aqui nos Estados Unidos vai conseguir perceber isso. Você vai ver muita gente, muito estrangeiro com alto grau acadêmico. Americano em si não tem tanta formação acadêmica. Tá? E quando você anda para dentro dos Estados Unidos, isso se torna mais evidente. Quando você está próximo da costa, é onde você tem maior competitividade. Tirando as grandes cidades do Cinturão do Aço, ali mais para o lado do oeste, vocês vão ver que tem muita gente em chão de fábrica e muita gente na agricultura. Por isso que vocês, com formação acadêmica ou com algum tipo de especialização, é importante para o governo americano. E aqui é onde a gente vê isso, tá? Na importância nacional. A importância nacional é mostrar que vocês podem continuar desenvolvendo a profissão de vocês nos Estados Unidos. E não só isso, mostrar que vocês podem gerar emprego para essas pessoas. Tá? Como a gente faz isso? Mostrando um plano de negócios que você tem a intenção de botar, por exemplo, o estúdio de personal trainer de vocês aqui, onde vocês vão ter uma secretária, vão ter... Precisa montar no primeiro momento? Não. Vocês têm que mostrar o plano. E esse plano a gente ajuda vocês a fazer. Tá? E a outra coisa muito importante é o curso da Link, que já dá a certificação para vocês começarem a trabalhar na profissão de vocês. A primeira coisa que o oficial pergunta é se você já tem um certificado para trabalhar, exercer a sua profissão nos Estados Unidos. Ponto. A Link está fornecendo isso para vocês através do curso que ela dá. Tá? E, por último, mostrar que vocês são pessoas bem-sucedidas na vida de vocês no Brasil. Ou aqui nos Estados Unidos. Deve ter muita gente que já está aqui, no Japão e tal. Como é esse bem-sucedido? Se você trabalha na sua área há pelo menos 2 anos, você passou por um momento de maturação. E essa maturação te levou a um momento de evolução. Importante a gente contar a história de vocês, é uma história linear, tá? Comecei a trabalhar antes da faculdade, ou me formei, comecei a trabalhar, e esse trabalho continua crescendo. Né? Comecei como professor, comecei como nutricionista adjunto, depois eu virei nutricionista sênior, pleno, e aí montei o meu negócio. Ou sou professor, sou técnico, ganhei medalhas, e isso é contar a história. E vocês vindo, contando essa história, que vocês foram crescendo no Brasil com a intenção de vocês serem empreendedores nos Estados Unidos, é a melhor opção. Tá? Agora, vamos lá, vou parar de compartilhar essa tela aqui. Volto para vocês, vou liberar aí uns 5 minutinhos para vocês fazerem perguntas. Então, levanta a mão aí que a Larissa vai me dando a ordem de quais são as perguntas que vocês querem fazer. Vocês podem ligar o microfone agora, tá bom? Quem quiser falar. Se tiver alguma dúvida. Luiz? Sim, então, Matheus. Por exemplo, eu estou fazendo o curso de fitness trainer da Link, né? Uhum. E eu pretendo ir para os Estados Unidos, aí minha família. No caso, eu já fiz a solicitação do visto, né? Como turista, para mim e para minha família. Okay. E pretendo mudar os status quando eu estiver lá. Perfeito. Por quê? Eu não tive nenhuma orientação antes e eu fiquei pensando, pô, como que eu vou aplicar esse visto para cá? E no caso é eu que estou fazendo a certificação, né? Fazendo o curso, não a minha esposa. Tá, deixa eu fazer uma pergunta, Matheus. Você
é formado e trabalha com o quê? Sou personal trainer, sou formado em Educação Física Bacharelado. Há quantos anos? Eu tenho formação? É, Formação, acredito que vai 3 anos. Mas 3 que eu anos. já atuo como nessa área já pelo menos uns 8 anos já. Não tem problema. Se você não se enquadra na primeira, com certeza você se enquadra na segunda. Por quê? Porque você é formado em bacharel, você tem o CREF, que te permite, que é uma certificação que permite você trabalhar, você paga a anuidade para o CREF, então você já tem as 3 necessárias. Você vai pegar carta de recomendação com clientes e pessoas com quem você trabalhou, academias e tudo mais, tá? Se você desenvolveu algum método único de musculação, Assim, eu participei de 2 campeonatos, né, de fisiculturismo. ótimo, você vai usar isso, porque você chegou a fazer pódio? O primeiro eu fui vice-campeão e o segundo fiquei em 5º lugar. Perfeito. Você vai botar isso tudo aí como mérito seu, tá? Então, isso tudo aí só corrobora para fazer um pleito migratório. Esse pleito migratório vocês podem fazer, começar do Brasil, terminar nos Estados Unidos, fazer todo do Brasil ou fazer todo dos Estados Unidos, não importa, tá? A única coisa que assim é super importante vocês saberem, não venham com a ideia de vir fazer dinheiro com visto de turista. Isso pode atrapalhar o pleito migratório de vocês. Por quê? Vocês não têm uma autorização de trabalho. Muita gente que vem para cá vem baseado no que o amigo falou. E isso eu escuto todo santo dia, gente. Ah, um amigo meu já está lá, começou a trabalhar, fez um dinheiro e aí foi ficando, aí mudou de turista para estudante, depois... Isso é a história triste que eu escuto todo dia. As pessoas inventam de fazer IT number, que é um número de pagador de taxas, para poder trabalhar de Uber, de trabalhar de Nordeste. Isso atrapalha o pleito imigratório. Se fosse no período Trump, essas pessoas não teriam seus pleitos imigratórios aprovados, tá, gente? Só para vocês entenderem quão sério é isso. O Biden tirou, nesse primeiro momento, um formulário chamado I-944, que era onde você tinha que mostrar todas as suas contas, todos os seus patrimônios, Brasil e Estados Unidos. Se aparece pagamentos recorrentes ou de empresas que são notoriamente conhecidas como serviços, o pleito migratório estaria com certeza prejudicado, tá? Então, falando isso, eu já dei uma luz para vocês. Deixa eu ver aqui que alguém falou alguma coisa aqui embaixo. A Tainara, depois vai ser o Daphnis e depois o iPhone. Tá bom, vamos lá. Tainara. Faltar tempo de trabalho como estagiária no Brasil conta como experiência? Não, infelizmente, Tainara. Eu sou formada há poucos meses, pago minha anuidade junto ao CREF. Tudo bem, você é formada, você tem o CREF que já te quadra nas 3. O que você tem que mostrar efetivamente? Mostrar a capacidade de você se tornar uma empreendedora, montar o seu estúdio de personal trainer aqui, tá? Hoje, o mais importante para os Estados Unidos é vocês mostrarem que têm a capacidade de gerar emprego. Hoje a gente está com 58 milhões de desempregados nos Estados Unidos. E, infelizmente, esses desempregados querem ficar desempregados, porque o governo americano está dando benefício para eles. E por eles continuarem nessa vida, eu trabalho aqui um pouquinho, ganho dinheiro, não chego ao teto e ainda continuo tirando dinheiro do governo. O governo americano fez uma solicitação. Eu preciso de vocês. Eu preciso de gente formada nos Estados Unidos. Como vocês podem me ajudar? E é mostrando esse plano que a gente consegue a aprovação de vocês. Mesmo que depois que vocês tiverem o green card, vocês queiram virar pescadores. Tá bom? Vamos lá, próximo. Tainara Daphne. Me fala aí qual é a sua dúvida. Olá. É o seguinte, eu tenho cidadania alemã. Ok. Não sei se isso ajuda em algum aspecto. Você está onde hoje? Eu estou em Curitiba. Ok. Eu estou cursando bacharelado em Educação Física aqui e estou fazendo o curso da Link. E Perfeito. eu joguei futebol americano por muitos anos. Muitos anos? Quantos anos? Uns 11 anos aqui. Ok. Foi federado, tem as comprovações, tudo certinho?
Aí que tá, eu não sei como que eu conseguiria, eu tenho medalha, né? Eu fui campeão Sim, brasileiro. é isso aí. É isso aí. Você comprova com fotos, com participação, seu nome no, 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 no quadro do clube, vai pegar Já, uma carta do clube que você trabalhou. já participei falando sobre o futebol americano na Gazeta do Povo aqui. Ótimo, ótimo. Você tem um ótimo caso para a gente seguir como atleta, tá? Você vindo como coach para trabalhar. E a ideia, quando a gente tem por exemplo, professor de português e inglês, né? Quem se formou em letras. Você, que está se formando em educação física, mas tem um tempo de experiência de 10 anos. Você já fez o curso da Link? Estou fazendo. Então tá. Terminou o curso da Link, você já tem a capacitação. Terminou a educação física, melhor ainda. Você já vai ter um CREF. Então, isso tudo só dá peso para você. Tá? Lembra que eu falei, só tem 18% de americano formado. Vocês vindo para cá, vocês vão desenvolver a profissão. Se você mostrar um plano de negócio falando que você vai trabalhar com minorias, então melhor ainda. Mulheres, crianças, áreas desfavorecidas, como áreas de baixa servidão. O que é área de baixa servidão? É ir para o meio do nada onde não tem ninguém? Não, não é isso. Baixa servidão são aqueles locais que precisam ser desenvolvidos, que tem gente que está crescendo, mas precisa de gente para criar criar novas expectativas para aquele povo. Vou dar um exemplo muito claro. Pode falar, David. Por exemplo, eu tive 2 coaches americanos aqui, né? Ele pode dar carta para você. Um deles foi ex-jogador da NFL. Eu teria que pedir daí uma carta. Vai pedir uma carta para ele, tranquilo. Vai chegar assim, coach, pode fazer uma carta para imigração para mim? Estou preparando a minha imigração. Você pode fazer ela toda do Brasil. Demora mais ou menos de 3 a 4 meses para a gente mandar toda a papelada para o governo americano. Você pode vir com um visto de turista quantas vezes você quiser para os Estados Unidos. É isso que eu pergunto, porque faz diferença daí o caso de eu ter a cidadania alemã? Parabéns, você tem a cidadania alemã, a não ser que você queira fazer um visto chamado E2, mas é um visto... A minha inscrição no link, eu dei o meu passaporte alemão para fazer a inscrição. Não tem problema. Não? Não tem problema. Tá? A diferença de você ter um passaporte alemão é que você faz parte também de um seleto grupo de países que fazem parte do tratado bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Tá? E você, como alemão, você pode vir dentro desse visto chamado E2, mas é um visto temporário. Você tem filhos? Vai nascer em junho. Então, vamos supor que teu filho tenha 20 anos hoje, tá? Você está com esse visto E2, você investiu $200 mil nos Estados Unidos, que é o que é o especificado de 80 a 200 mil dólares para você montar o seu negócio nos Estados Unidos para ter esse visto. Esse visto é válido enquanto esse seu negócio está sendo lucrativo e funcionando aqui. Resolvi vender o negócio, você perde o visto. Seu filho completou 21 anos, perde o visto. Então, assim, é um visto que você gasta muito dinheiro e não faz muito sentido na minha cabeça se você já pode vir com um visto definitivo de green card e depois de 5 anos ter a cidadania americana. Tá, então eu não entraria com o processo como alemão, eu entraria como brasileiro mesmo. Entra como brasileiro. Tanto faz. A sua primária, a sua cidadania primária é a brasileira. Você entra pela brasileira. Tá? Vamos lá, quem é a próxima aqui da lista? É iPhone. iPhone. Quem é iPhone? Essa é a primeira pessoa aqui. Daiane. Oi, Daiane. Daiane, conta aí para mim. A primeira pergunta que você respondeu foi sobre as pessoas que vêm para cá já e trabalham e tal. E para quem já está aqui há mais tempo, que já não está mais dentro do status... estourou o status, né? Isso não serve de nada. Serve? Opa, vamos lá. Me conta, eu preciso saber da tua história. Isso que é importante. Cada pessoa tem uma história diferente, tá? Então, por exemplo, você chegou como turista... Liberou algum quarto? Sim. E ficou... Resolveu ficar. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá, Daphne. Você chegou como turista, correto? Isso. Tá. Super importante vocês entenderem 2 coisas. Uma coisa é você estar fora de status, outra coisa é você estar ilegal. Fora de status é aquela pessoa que veio e foi inspecionada por um porto de entrada. Entrou pelo Canadá, entrou pelo México, sendo inspecionada com visto, veio de avião e chegou. Essa pessoa tem chance, tá?
A gente tem duas formas de legalizar essas pessoas. Primeiro, se ela só estourou e está dentro de um prazo de 6 meses, são 180 dias depois de ter chegado nos Estados Unidos, depois de ter passado do prazo de permanência nos Estados Unidos, ela entra numa situação chamada seção 245K, que é o governo americano falando que você pode preparar seu pleito migratório enquanto você está em solo americano, pois você definiu que você só ia ficar num prazo que estourou. Tá? Você esqueceu de te pedir extensão de visto, tudo mais, você tem 180 dias. Passou os 180 dias, e agora? Bom, tem duas situações. A gente pode solicitar um reparole para vocês, tá? Que é uma renovação do seu I-94, mas para isso vocês vão ter que viajar. Depois que vocês receberem um negócio chamado Combo Card, para quem está aqui nos Estados Unidos. Então, assim, para fazer uma explicação bem rápida, e depois a gente faz uma entrevista caso a caso, tá? Você chegou, você estourou o tempo, a gente entendeu, você quer fechar o pleito migratório, a gente vai preparar seu pleito migratório, a gente envia para o governo americano. Envia para o governo americano, vocês vão receber um combo card, e nesse combo card vocês vão ter que viajar para poder ir e voltar a fazer um reparole, tá? Que é reentrar nos Estados Unidos, e nesse momento vocês ativam o I-94 de vocês, tá? Nesse momento a gente pode ajustar o status, tá? Tem todo um processo que a gente explica depois, ou a gente pode ir já para a última circunstância, que é ir direto pedir um waiver diante ao juiz, tá? Que é o waiver de inadmissibilidade, por você ter ficado mais tempo. Dependendo do estado que você esteja, pode ser que o juiz dê, pode ser que não dê. E aí a gente fica na mão do juiz nesse momento, tá? A primeira opção, eu explico para vocês individualmente, para cada um, dá para fazer, é muito factível. A gente tem vários clientes que já passaram por esse processo e hoje estão com o Green Card, só que é um pouquinho mais caro do que vocês pagariam se vocês estivessem em status normal ou preparando seu pleito migratório desde um momento planejado, tá? Perfeito. A gente tem agora o iPhone. Deu uma clareada aí? Deu um surto de esperança para você? Então tá bom. Vamos lá, próxima. A próxima é a moça de óculos. Camila, conta você. Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou formada desde 2016. Ok. E trabalhei um ano de carteira assinada em 2017. Uhum. E aí, desde então, eu venho trabalhando como autônoma. Eu queria saber como que eu faço para poder ter provas de que eu trabalhei 5 anos, então... Moleza. Você não tem alunos? Sou personal. Tenho sim. Só teus alunos fazerem uma carta. Você... Vamos lá. Você declara imposto de renda no Brasil? Não. Tá. Se você tivesse um contador, ele poderia te ajudar também, tá? Então vai ser baseado em cima... Você vai fazer um affidavit, uma carta falando que você é personal autônoma e juntando todos os seus clientes que vão fazer carta para você vão afirmar que você já trabalha esse período de tempo. Tá. Você falou assim que quando a gente montar o nosso plano de negócio para mostrar para o governo americano, a gente tem que ter de 80 a 200 mil para montar o negócio? Não. Você tem que mostrar só o plano. Entendeu errado? Você só tem que mostrar o plano. Tá? Aquilo que eu falei de 80 a 200 mil dólares é para um visto chamado E2, que não tem nada a ver contigo. Para o EB2... Aí você também... Fala. Tá. E se eu precisar trabalhar para poder juntar um dinheiro para poder conseguir, por exemplo, pagar um advogado? Você falou da questão de não ter um IT number, certo? Porque isso pode me atrapalhar. Sim. E como eu faria? Precisando trabalhar, não... Não faz, você não tem permissão de trabalho. Ou você vem com permissão de trabalho ou você não vem, fica no Brasil. Você já trabalha no Brasil. Entendeu? Gente, eu quero deixar isso muito claro para vocês. Não existe jeitinho nos Estados Unidos. O pessoal que vai para Boston e Orlando, que são as duas maiores concentrações de brasileiros aqui nos Estados Unidos hoje, o pessoal só vive no jeitinho. A partir do momento que essa nova política migratória passar, eles vão dar uma anistia para quem está aqui nos Estados Unidos. Aprovou essa anistia, quem está trabalhando, está irregular, eles vão botar no avião e vão mandar de volta. Entendeu? E isso só está valendo até a priori
quem chegou de 2000 a 2021. Tá? Então, aí eu vou para os Estados Unidos e quero ficar regular, não quero ficar dando jeitinho. O que Então, você me vem aconselharia? já começar seu pleito migratório daí. Você consegue fazer tudo do Brasil. A partir do momento que você tem a aprovação aqui do governo americano aqui nos Estados Unidos, eles vão te chamar para ir para o consulado, você vai fazer uma entrevista lá, você já tem 6 meses para fazer a primeira entrada nos Estados Unidos. Então, você consegue se desvincular de casa, carro, emprego. E É porque eu vou daqui 2 semanas. Como é que eu posso te ajudar? Me fala. Você veio baseado em informações de amigos que falaram, vem que eu te ajudo, você fica aqui na minha casa. Aí eu vou fazer uma pergunta muito, muito clara para vocês, tá? Eu não quero minimizar nem criar polêmica, mas todo mundo aí, pelo menos, acredito que a grande maioria tem alguma formação, correto? Só sacode a cabeça aí para mim que eu vou entender. Vocês gastaram tempo para estudar, se especializar, para não ir trabalhar na obra no Brasil, para não trabalhar como faxineira no Brasil, para não trabalhar como ajudante de cozinha no Brasil. Por que tu vai fazer esse caralho aqui? Desculpa o meu palavreado, mas eu fico puto quando o cara trabalha pra cacete para conquistar um canudo, para mostrar que vocês são capazes de chegar aqui para trabalhar de faxineira para os outros, ganhando 1/3 do que vocês poderiam ganhar como profissionais. Simples assim, cara. E o pessoal se aproveita de vocês, que chegam aqui para poder trabalhar. Muito. O pessoal se aproveita. Vou te contar, assim, uma coisa que acontece, e eu escuto isso todo santo dia. Pô, eu cheguei, fui trabalhar para fazer cabo, não sei o quê, botar fibra ótica. Gente que vai botar cabo, por exemplo, vai trabalhar de faxina. Tá bom? Isso acontece todo santo dia. Eu escuto história triste todo santo dia, gente. Pô, o cara não me pagou. Lógico. Ele vai falar assim, eu não vou te pagar hoje, sabe por quê? Vai lá reclamar com a ICE que eu não te paguei. Aí o cara fica com medo. Aí começa a cultura do medo. Ah, eu não posso exigir muito, eu tenho que ganhar o que eu ganho. Então, assim, só para falar a grosso modo, vocês são 20% da população americana formada. Vocês estão aqui para ganhar dinheiro de verdade. Vocês não estão vindo para cá para fazer dinheiro médio. A gente está falando de 200, 300 mil dólares ano. A grande maioria que está aqui nos Estados Unidos, como fora de status, está ganhando 50, 60, 70. A não ser que já tenha uma empresa, já está aqui há muito tempo, já achou o jeitinho deles e aí é com eles. Aí depois, problema de quem está aqui há muito tempo, que chegou de uma forma, ficou irregular, em vez de acertar a imigração pagando 20, hoje tem que pagar 50 no escritório. Então é só uma questão de fazer matemática. Depois a gente vai poder contar, né, Luiz? Eu quero poder contar um pouco. Não, vamos, eu quero contar a história de cada um de vocês. A Larissa vai fazer uma programação, um agendamento para mim. Então, beleza. Desde já, muito obrigada. Eu vou fazer 1 hora de conversa com vocês. Mas vocês já entenderam aí que minha política é não venha para trabalhar se vocês não têm autorização de trabalho. Quando finalizar o webinar, galera, quem tiver interesse, tá bom? Eu vou mandar lá no grupo do webinar, então não saiam. Eu vou mandar um formulário, tá bom? E vou entrar em contato com cada um por ordem de chegada, digamos assim. E aí eu vou entrar em contato com vocês para marcar um horário, tá bom? Para cada aluno falar qual é a situação de vocês e em que visto vai se encaixar. Vamos lá, próximo. Próximo é o iPhone, agora pode falar, é no seu nome. Não, é o iPhone ou é o... É outro iPhone. Outro iPhone. Eu sou o iPhone. Você, isso mesmo, é você. É você mesmo. Eu cheguei com um visto de turista e minha esposa, ela trocou pelo visto de estudante. E eu sou formado no Brasil em Educação Física, bacharel, licenciatura e personal. Ótimo. E, lógico, meu intuito gostaria muito de me formar aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Você hoje está trabalhando de personal? Já está trabalhando de personal, o iPhone? Como é que é seu nome? Desculpa. Cleiton. Cleiton, você já está trabalhando de personal? Não, eu não estou porque não pode trabalhar, na verdade, né? E a gente fica nessa intermediária, pessoal, trabalho. Eu falei, não pode. Eu tenho que ver o jeito legal de fazer as coisas aqui para ser certinho. Melhor coisa que você faz, tá? Então, assim, beleza, vocês estão num status, você tem toda a qualificação para fazer um pleito migratório. Vamos fazer uma reunião. Eu vou te explicar tudo, tintim por tintim. Você está em status
você consegue ter uma aprovação rápida que você trabalha na área de saúde. Tá? Hoje, o governo americano acabou de aprovar uma resolução que quem é da área de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e educação física e nutrição, está na área de ciências né, que é saúde, vocês têm toda a chance de ter o pleito migratório aprovado em menos de um ano. Tá? Certo. Então, assim, para ficar aqui definitivamente, trabalhando em faculdade, colégio, fazendo teu próprio personal, seu próprio estúdio. Hoje, um personal aqui ganha grana. Tá? No começo, de $50 a $60, um personal famoso hoje está ganhando $300, $400 por hora. Tá? Isso aí Sim, e o pessoal sabe que eu sou personal, aí fala, não, porque você não vai trabalhar de personal aqui, porque eu falei, não, pô, tem que ser por fase, vou fazer o curso primeiro, fazer as coisas certinho, porque não é assim, tem que fazer as coisas acontecer, mas tem que ir devagar. Vamos marcar para a gente se falar semana que vem e eu te explico direitinho a sua parte. Beleza. E não sei se ajudaria também, eu participei de campeonatos no Brasil, e queria participar de campeonatos aqui também, que eu estou me preparando para participar de uns amadores aqui, né? Tá, vamos lá. Campeonato, a gente tem muito fisiculturista como um cliente do nosso escritório, tá? Algumas, inclusive, são Mr. Olímpia. A gente tem a Isa Pessini, a gente tem a Isa Pereira, tem o Mika Atleta, tem a Kirley. A gente tem alguns atletas de ponta, Brasil e Olímpia. A Isa Pessini foi Miss Olímpia e a Isa Pereira foi terceiro lugar. Tá? Sim. Então, a gente tem assim, um grande know-how sobre isso. Alguns estados estão permitindo pessoas que ainda não são residentes permanentes a competirem, mas a grande maioria dos 45, se eu não me engano, estados não permite quem não é residente de tirar o Card Pro. Tá? Então, para isso, você tem que começar a galgar a tua... No teu caso, a gente, inclusive, pode te enquadrar no visto primeiro, no O, se você fala assim, Luiz, eu não tenho condição de fazer o green card agora, porque eu quero tirar primeiro, eu quero ganhar mais competições. Beleza, a gente vai para um O, depois faz um EB2. Isso eu te oriento no caminho e te explico quais são as diferenças entre eles. Tá? Beleza, então. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço e vamos marcar sim, tá? Não deixa de marcar com a Larissa, não, que eu quero bater um papo com você. Tá bom, então. Obrigado, hein? Nada. Jaque Menezes. Oi, bom dia. Tudo bom, Jaque? Prazer em falar contigo. Tudo bem, prazer. Vi aqui que você quer uma consultoria individual, pode marcar com a Larissa que a gente vai bater um papo. Ok, super. Obrigada pelo esclarecimento. Está tirando muitas dúvidas. Eu moro em Aruba há 3 anos. Eu fiz meu curso da Link já vai fazer 1 ano, e foi o que mudou minha visão de negócio e minha visão questão disso de como é a realidade na América. Porque aqui em Aruba também as coisas são muito pelo jeitinho, é muito por debaixo das pernas, desculpa a expressão. Eu tive um amigo meu que foi deportado de Aruba, tu acredita? Não acredito. Por Deus. Ele estava correndo na praia, ele estava já fora de status aí. A polícia estava correndo atrás de um cara. Ele achou que era atrás dele, ele começou a correr também, os policiais pegaram ele e mandaram embora. Sim, aqui a fiscalização é bem forte, porém a legalização, questão de documentação é uma bosta. Sim, eu sei. Então, qual é o meu objetivo? Sabendo de tudo isso, desse esclarecimento excelente de sua parte, adoro essa clareza. Eu vou ao Brasil agora em março, somente para poder dar a entrada no meu pleito migratório. Então, você pode fazer de Aruba, viu, Jaque? Você tá não quero férias. Então tá bom, então vamos fazer lá de férias. Eu vou de férias e eu quero dar entrada de lá. Então, eu não tenho ainda quem faça isso. Aí eu queria, depois do seu contato, que seria excelente. Já me identifiquei. Já fala com a Larissa aí que a gente agenda. Eu vou ver aí. Ok. A agenda está apertadinha, mas eu vou atender todos vocês, pode ficar tranquilo. Eu não sou atleta, fui bailarina profissional. Parabéns. E aqui eu trabalho com atletas, puro fisiculturismo, há 3 anos. E já trabalhava também como personal no Brasil. A gente pega todo o teu histórico, desde a época que você foi bailarina até hoje,
Imigração, gente, para vocês entenderem, é como a gente conta a história da vida de vocês. Só para vocês entenderem quem é Raymond Wood, esse escritório aqui que eu represento, tá? Trabalho lá já há pelo menos 3 anos. É um escritório que já existe há 26 anos no mercado. A gente está estabelecido em 9 países diferentes. Não só Brasil, tá? Estados Unidos, Brasil, Índia, China, Singapura, Canadá, Inglaterra, Dubai e Lisboa. Tá? Tem mais 2 países que estão quase entrando como novos escritórios. A gente vai fechar, vai anunciar, tem Itália já sendo anunciada no dia 30 de março. Tá só pequenos detalhes para fechar. Show de bola. Então é isso. Aí eu gostaria desses detalhes. Estou trabalhando com o meu website, com o meu método próprio de treinamento. Ótimo, perfeito. E aí, quando você falou isso, já ligo a chave. Isso é perfeito. E eu vou te dar uma outra sugestão. Chegando no Brasil, veja uma assessoria de imprensa para poder divulgar esse teu método. Eu tenho cursos, a gente trouxe a Ângela Borges para dar cursos. Seria uma forma de carta de recomendação também ou não? Sim, você pede para ela uma carta de recomendação falando que você deu curso, ela deu curso para você, né? Para a gente, ok, show de bola. E as cartas de recomendações também eu posso fazer com meus alunos daqui de Aruba? Com certeza. Tá, depois eu quero mais ou menos uma ideia de como seja essa carta. Quando vocês fecham o contrato com a gente manda todos os exemplos de cartas para vocês. Show de bola. Obrigada, Luiz. Então vamos lá. Valeu, voltando a falar de nada. Voltando a falar. Alguém mais tem dúvida? Alguém perguntou de valor? Valor vai depender de pessoa para pessoa, da situação de cada um, mas o valor base do escritório, para quem é da Link Education, é $20 mil, tá? Para pagamento à vista, e $23 mil para pagamento parcelado. Tá? Esse parcelado aí é 13 mil de entrada e 2 parcelas de 5. Então, só para vocês entenderem que esse é o custo do escritório, vocês vão ter custo com tradução, taxas de governo e exames médicos. Perfeito, acho que pode continuar, Luiz, não tem mais... Então, vamos lá, voltando lá, falando para vocês, a gente está estabelecido em 9 países diferentes. A gente não faz só imigração para os Estados Unidos, a gente faz imigração para o mundo inteiro. Só Estados Unidos a gente tem mais de 48 mil green cards aprovados ao longo de 26 anos. Nosso CEO é um dos 16 consultores para a nova política migratória americana. Tá? Que mais? Agora, vamos aqui, eu vou dividir de novo, porque vocês mandaram algumas dúvidas antes para a Larissa. Moça lá do Japão, como é o nome? Verônica, né? Vera, fala aí, você levantou a mão, pode falar. Oi, então, a minha dúvida é assim, que eu moro no Japão, eu tenho descendência italiana. Ok. Então, eu estou querendo mexer para tirar a descendência, tirar tudo certinho, o passaporte, mudar, tudo assim nos conformes. E acabei de fazer o curso de personal trainer, tá Link. Estou fazendo o VIP Club, né? Ok. Que é curso de especialização. E depois eu quero fazer Nutrition Coach. Ok. Então, assim, a minha vontade é de ir para a Itália. Se você tem ascendência italiana, é só a gente fazer baseado em cima da tua família, né? Se você tem a documentação do avô, bisavô que chegou no Brasil, sim, você tem tudo super fácil, tá? É uma questão tranquila de se fazer, custa de 10 a 15 mil dólares para fazer tudo. Tá? Você hoje nem necessita ir para a Itália. Se você for para a Itália passar 40 dias lá, é mais rápido, tá? Depois que o seu processo já foi encaminhado. Que aí você mas aí, para mim, para a Itália passar esses dias, seria como turista? Vai como turista, vai ficar 40 dias lá. Então, aí eu falo um pouco de italiano, estou aprendendo italiano, né? Porque até então eu quero fazer outros cursos lá também, né? Perfeito. Então, a minha vontade seria o Japão para a Itália. Perfeito. Dá para fazer, a gente faz para você também. O meu contrato, eu trabalho em fábrica ainda e só estou estudando pela Link, né? Então, o meu contrato termina no final do ano, eu vou dar uma volta no Brasil também para descansar um pouco. E aí eu quero já voar sozinha, né? Quero fazer personal training na Itália.
Perfeito, sem problema nenhum. Você vai pegar, só que a tua vantagem é que você vai usar a tua ascendência. Você vai usar a origem familiar, porque você entra por jure sangue, que é filha, neta de italiano, então vai passar do teu avô para o teu pai ou da tua mãe para você. É isso que vai acontecer. Tá? Ah, tá. Então, vamos lá. Ok, obrigada. Tá. Mas a gente vai marcar essa entrevista, eu vou te contar tudo. Tá, tá bom. Então, vamos lá. Obrigada. De nada. Essa primeira aqui a gente já respondeu como é que o curso da Link de Educação e de Coach Nutrition pode ajudar vocês. Basta vocês terem um background para poder a gente utilizar isso. Precisa de pelo menos o tempo de experiência. Tá? Se vocês não têm a formação, mas têm tempo de experiência, o curso da Link enquadra vocês no Exceptional Ability. Os tipos de visto hoje tem mais de 187 tipos de vistos para os Estados Unidos. Tá? Para vocês, os principais... Deixa eu abrir aqui a outra apresentação, vocês vão entender. Vamos lá, 187 tipos de vistos diferentes. Tá? Para vocês, o O1 é um interessante, EB1 e EB2. EB3 eu não falei antes, mas se vocês tiverem um patrocinador nos Estados Unidos, vocês podem solicitar para o patrocinador solicitar um visto migratório para vocês, demora só um pouquinho mais. Tá? O que mais? O que vocês têm de dúvida aí mais, gente, para poder eu te ajudar? Boa tarde. Boa tarde. Meu filho quer fazer o curso com vocês de personal, né? Ele gosta de fazer academia, mas não fez educação física. A gente está morando em Portugal e a gente está querendo ir para os Estados Unidos. Ok. Só com o curso de vocês resolve, consegue? Bom, vamos lá. A Link Education... Quanto tempo que é o curso? Bom, deixa eu fazer uma pergunta. A senhora também quer vir para os Estados Unidos, correto? Sim, eu e minha família. Quantos anos tem seu filho? Vai fazer 20 agora em março. 19. A senhora ou seu marido tem alguma formação acadêmica? Meu marido tem administração. Administração. Perfeito. Ele tem mais de 10 anos de experiência profissional, correto? Sim. Então, vocês vão fazer o pleito migratório por vocês, o seu filho vai entrar no pleito migratório de vocês e, nesse meio período, ele vai fazendo o curso da Link para, quando ele poder chegar aqui, ele já poder exercer uma profissão de personal trainer mesmo sem ser formado. Certo. Tá? Então, com a licenciatura de administração, a gente consegue. Opa, se o teu marido tem mais de 10 anos de experiência profissional, já consegue. Ele trabalha na área do então? Agora, no momento, não, porque a gente está em Portugal, né? Em Portugal, vocês foram, ele está trabalhando com o quê? Ele está como motorista de caminhão. Ok, ótimo. Se ele conseguir continuar como motorista de caminhão, os Estados Unidos está precisando de motorista de caminhão desesperadamente. Sim. Tá? É só mostrar a intenção dele fazer a empresinha dele de caminhão aqui. Tá? E como que a gente faria, então, o processo para a imigração? Vamos fazer uma reunião, eu, você, seu marido, para poder explicar exatamente todo, porque o teu caso, a gente vai vir por cima da administração e a intenção de gerar emprego através da empresa de caminhão. Ok. E o curso demora quanto tempo de personal? Maria, você curtiu isso? Tá, Marineide, você entra em contato comigo, tá bom? No WhatsApp ali, que eu vou te passar todas as informações, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Vamos lá. Quais são os documentos necessários para vocês imigrarem, tá? Diploma, certidão de nascimento, certidão de casamento, passaporte, não precisa ter visto, tá? Se vocês estão no Brasil, vocês podem fazer tudo do Brasil. Cartas de recomendação, que é mais? Os certificados, ordem para trabalhar numa licença para praticar profissão, o CREF, CRE, o que for. Tá? O que mais aqui que tem aqui? Quanto tempo leva o processo? Tempo do processo, em média, de 8 a 18 meses. Tá? Da parte do governo americano, parte do escritório, vai depender única e exclusivamente de vocês, de quão rápido vocês são para abastecer toda a documentação. Então, de 2 a 3 meses vocês abastecem tudo, a gente tem mais 2, 3 meses para montar tudo, depois do governo americano de 8 a 18 meses. Tá? Deixa eu ver o que é isso aqui.
Sim, a gente ajuda os alunos da Link Education com certeza. Inclusive, o preço para vocês é totalmente diferenciado do que a gente cobra no escritório hoje pela parceria com a Link, tá? Hoje o custo oficial do escritório é R$ 25 e R$ 28. Para vocês é mais barato. Quais países podem migrar? O país que você quiser. É só você escolher um país aí. Portugal, Itália, Dubai. Dubai é sensacional, facílimo de migrar para Dubai, tá? Principalmente se você é um educador físico e professor. Pode iniciar o processo todo do Brasil, pode fazer inclusive todo ele do Brasil e vir quantas vezes você quiser para os Estados Unidos com visto de turista ao longo do processo. Posso iniciar o processo com visto de turista? Sim, pode iniciar o processo com visto de turista. Chegou nos Estados Unidos, você tem 2 meses para ficar aqui em solo americano como turista. Depois disso, o governo americano entende que você quer ficar, você pode aplicar, a gente fica apto a enviar seu pleito migratório depois de 2 meses de você em solo americano como turista, tá? Fora de status, posso fazer meu processo? Pode. Aquilo que eu falei, em status, fora de status, aquela pessoa que chegou e resolveu só ficar, essa a gente consegue resolver. Aquele que veio pelo México, no Caicai, ou veio através da fronteira com o Canadá, ou nadando, tem que voltar na mesma poeira que veio. Ou seja, a gente não consegue fazer nada. Vamos lá. Portugal e Dubai, você tem várias opções, tá? Para Portugal, se for herança familiar, por jure sangue, por conta do nome, pode vir com um pedido de trabalho. Você tem uma empresa brasileira que tem filial em Portugal, eles podem fazer a sua transferência. Você pode ir para Portugal com a intenção de fazer investimento. Se você é aposentada em qualquer país e tem intenção de continuar morando em Portugal, você pode fazer pelo D7. Tá? Tem vários quesitos. A gente tem um escritório em Portugal, em Lisboa, perto do Novo Porto. Então, vocês, se quiserem fazer, quem estiver em Portugal quiser fazer uma entrevista local, a gente tem aí o escritório para vocês conhecerem. E Dubai é moleza. Dubai, basta você montar a tua empresinha aqui lá em Dubai, no DIFC, que é o Centro Comercial Financeiro de Dubai, onde você vai ter isenção de imposto e vai ter uma residência permanente em um período de 10 anos. Tá? Teve alguém que levantou a mão aí, Larissa. Tem uma pergunta da Bárbara aqui. Oi, Bárbara, tá ligado seu microfone? Pode ligar, não estava conseguindo ligar o microfone. Muito obrigada, Larissa. Bom dia, aqui no Brasil é dia, então bom dia aí. Bom dia, Bárbara. Então, eu tenho 10 anos que eu tenho experiência, mas como você disse, tem que ser formação certificado. Certificado tem 7 anos. Pago o CREF normal, tem algumas especializações que eu não sei se dá para usar aí. Enfim, eu tenho um método que eu desenvolvi aqui, um método próprio, que eu estou tentando a patente, mas é muito complexo. Não sei se também dá para eu usar. Enfim, dei entrada nos papéis como visto de turista. Aí eu não sei se eu continuo esse visto de turista, enfim, porque a ideia seria ir e ficar, né? A verdade é essa. Ou se eu paro e faço o curso da Link. Então, eu tô meio perdida, sabe? Vamos lá, Bárbara. Tira o teu visto de turista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Você tira o teu visto de turista, você pode vir aqui, você pode fazer o curso da Link, vai te ajudar. Eu preciso só entender. Você se formou, tem 7 anos de formada, mas você trabalha mais de 10 anos, correto? Correto. Então, você está dentro de você paga CREF, você está dentro de um patamar, tá? Você tem toda a condição de fazer uma imigração para os Estados Unidos e chegar aqui já com green card. Tá? Só basta a gente fazer uma entrevista individual para poder entender certinho a tua história, te explicar ipsiliteris tudo que você precisa saber para a gente poder seguir com o seu pleito migratório, tá? Então, perfeito, então. Aí eu marco essa entrevista com a Larissa. Comigo. Perfeito, certinho. Muito obrigada, viu? De nada. Tem outra pessoa aqui, Eric. Oi. Fala aí. Então, eu sempre tive uma dúvida. Eu já realizei o curso, né? Mas o curso da Link, de personal trainer. Só que eu nunca
a minha formação é outra. Qual que é a tua formação? Eu sou formado em TI no Brasil. Ótimo. Mas eu vim para cá. Eu sempre gostei da área de educação física, né? Eu não tenho formação. Aí resolvi fazer. E aí, eu fui militar por 8 anos também. Eu sempre tive essa dúvida, por ter sido militar no Brasil, se isso me ajuda em algum tipo de visto aqui nos Estados Unidos. Vamos lá. Você foi praça ou foi oficial? Eu fui praça. Tá bom. Você trabalhou na área de TI enquanto praça? Sim. Então, vou mostrar uma coisa para você que você me promete que você não vai cair para trás, tá? Tá. Vou mostrar um site para vocês, que é o site do OnNet Online, tá? Aqui é como se fosse o IBGE do Brasil, onde você tem toda a classificação das profissões. TI. Toda profissão de TI, quase toda, tem um solzinho, tá vendo? Aqui, gerente de sistemas, tá? Analista de sistemas. É uma profissão Bright Outlook. Toca aqui no Bright Outlook. Olha a projeção até 2030 de quantas vagas vão estar abertas em todos os Estados Unidos. A gente está falando de 100 mil vagas. Por que isso? Eu falei no começo da live, só 18% da população adulta é formada. Eu não sei se vocês sabem, mas o Texas está gritando por gente de TI. Tem mais de 50 mil vagas abertas só na região do Texas para trabalhar com TI. Sabia dessa? Eu sempre ouvi falar muito, né, da questão das vagas e tudo. Mas agora... não sabia quantas. Gente, para vocês entenderem, Estados Unidos não tem gente qualificada para trabalhar. As empresas estão procurando mão de obra e eles não estão achando. Por isso que existem esses dois tipos de visto, o EB1 e o EB2. Nós somos muito mais do que achamos que somos. Entendi. Então, vamos fazer uma reunião, marca com a Larissa, quero entender teu histórico, a tua história todinha, para poder te orientar da melhor forma. Você pode trabalhar com personal trainer? Pode. Depois que você receber o green card, você trabalha, mas a tua vida para os Estados Unidos é através da tua profissão. TI. Entendi. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Pode fazer, faz aí. Já estamos... Hoje é domingo, cara. Tô em casa. Tudo bem, eu estou dentro do avião, por isso que eu não queria interferir, porque eu esperei um momento mais tranquilo, para perto aqui de decolar. É o seguinte, eu tinha interesse em Dubai. Eu sou cidadão americano, cidadão brasileiro, formado em educação física, pós-graduações, tenho um curso da Link. Então, assim, eu trabalho há muito tempo em futebol, tenho um histórico muito bonito no Brasil, trabalhei no Vitória, Bahia, no Cruzeiro, no coordenador de base. Mas eu queria ir para Dubai, passar um tempo lá. A similaridade em termos de aplicação de regras muito mais fácil. Vistas, muito mais fácil nesse caso. Muito mais fácil. Se você montar a sua empresa em Dubai, nesse local que eu falei, no DIFC, onde você vai ter inclusive isenção de imposto, você pode morar lá definitivamente. Tá? E você levando o teu currículo para Dubai ou Abu Dhabi, você com certeza vai trabalhar para o governo em algum momento. Porque eles dão incentivo. Não sei se você sabe, mas Abu Dhabi e Dubai estão coalhados de professores de educação física brasileiros. Certo. Então é só uma questão de a gente bater um papo, a gente preparar o teu visto para Dubai. Brasileiro hoje não precisa de visto para entrar em Dubai, tá? Você entra direto. Mas para residir em Dubai, você precisa fazer um passo a passo. Não é muito difícil. $10.000 a gente resolve tudo. Ok, obrigado. Vou entrar em contato com você. Fechadíssimo. Só marcar com a Larissa, por favor. Bom, gente, mais uma vez, todos vocês têm condições de viver legalmente nos Estados Unidos sem precisar de absolutamente nenhum jeitinho. É só uma questão de vocês terem a informação certa e fazerem uma reunião conosco para a gente poder dar o melhor caminho para vocês. Fico disponível para tirar qualquer dúvida
A Larissa está me ajudando aí na organização das agendas do pessoal da Link. Então, é só uma questão da gente agora marcar a entrevista com vocês e a gente seguir em frente. Fico aqui disponível para mais alguma dúvida. Se não tiverem dúvidas, a gente se fala nas reuniões individuais. Perfeito, então, Luiz. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não? Não? Então, faça o seguinte, sigam a gente nas redes sociais. A gente tem Raymond Woodward Law Firm. Tá? Deixa eu ver aqui, onde é que escreve aqui? Vou escrever aqui embaixo para vocês. Ó. Raymond. Então, galera, Vera, você tem uma dúvida ainda ou não? Não? Ah, beleza. E aí a gente segue com as reuniões, tá bom? Então eu vou mandar agora no grupo, tá? E eu vou mandar essa gravação desse webinar, tá? Então eu vou marcar, como eu falei, as reuniões por quem se cadastrar primeiro. E aí eu entro em contato com vocês no WhatsApp para a gente estar marcando um horário conforme a agenda do Luiz, tá bom? E a gente fica à disposição aí qualquer dúvida, tá? Muito obrigada.